Já imaginou você conquistar a sua tão sonhada vaga nos cursos mais concorridos como medicina, arquitetura, direito ou simplesmente a profissão do futuro, psicologia, ou a nota de corte de um curso que mais subiu nos últimos anos, que é ciências da computação, conquistar essa tão sonhada vaga com simples anos de estudo? Tudo isso é possível. Sim, mesmo saindo dessa crise que nós vivemos desde 2020, onde você saiu de um estudo online, depois veio o híbrido, todos ineficazes. Se você veio de escola pública, meu Deus do céu, nem é ineficaz, é inexistente. Eu preciso usar o adjetivo certo. É horroroso o estudo. Foi horroroso. Eu te garanto que se você tiver foco, determinação e principalmente uma boa estratégia, e na estratégia eu estou aqui para te ajudar, já nesse vídeo, sem enrolação, já vou te colocar 3 grandes dicas que vão mudar o seu jogo agora e você vai receber ferramentas para que você possa organizar esse estudo de uma forma eficiente e conquistar notas como essas dos meus alunos, mesmo diante de toda essa crise, conquistaram a sua tão sonhada vaga. Olha só o que eles fizeram. Olha como eles conseguiram ter performance em diversos vestibulares, inclusive em 2022, né, que estudaram em 2021, conquistaram sua tão sonhada vaga. Agora, no Enem, nesse ano já de 2023, já saiu o resultado da primeira fase da FUVEST. Olha isso, FUVEST. Olha aqui a Unicamp, a galera passando também na Unicamp. Povo, de verdade, existe milagre? Existe reprogramação do DNA? Existe todas aquelas promessas? Não existe. Existe pessoas determinadas, focadas e que estudam com uma boa estratégia, e nessa parte eu vou te ajudar. E já vou começar com uma grande dica. A primeira é, pega o papel, caneta, lápis, anota. Você nunca, never, começa a estudar, sempre continua a estudar. Ah, como assim, professor? Se você já tem, eu vou pegar aqui alguém, melhor. O Vicentão, meu aluno fictício aqui. O Vicente, ele tem uma característica muito de humanas. Ele manda super bem história, geografia, sabe muito bem já até antecipou lá em 2020 a guerra da Ucrânia com a Rússia, a disputa pela Crimeia, o negócio já estava tenso. Então meu aluno manja muito de geografia, por exemplo. Sabe muito do período lá de Napoleão, da Revolução Francesa, da Revolução Americana e tudo mais. Ele é muito bom, mas em ciências exatas, o Vicente manda muito mal. Então é o seguinte, ele nunca começa a estudar e sempre continua. E se ele já é bom, se você já é boa em ciências exatas, por exemplo, ou o contrário, se você já é boa em ciências humanas, nesse primeiro momento, você foca mais nas suas maiores dificuldades. Então, na hora de você montar o seu cronograma de estudo, deixe mais tempo para os seus pontos fracos e continua a estudar seus pontos fortes. Mas como é que eu vou continuar a estudar os meus pontos fortes? Por exemplo, se você manda muito bem em Revolução Francesa nesse período da história, só faça exercícios, estude por exercícios. Se você travar muito nos exercícios, aí volte para o conteúdo. Agora vamos supor, eu não sei muito bem o Estado Novo. Eu estou falando de história do Brasil, por exemplo. Então você não começa por exercícios. Aí você já começa a estudar pelo conteúdo e depois exercícios. E mesmo assim uma carga horária dentro do seu cronograma de estudos um pouco menor. Agora, se você tem muita dificuldade em matemática, eu costumo brincar e usar uma frase que um dos meus alunos falou ano passado, quando eu o conheci, e depois ele conseguiu sua aprovação em Direito em segunda fase FUVEST, tem matemática, hein, galera? E ele conseguiu, ele falava assim, Rafa, eu era um analfabeto em matemática. Eu fiz o segundo dia do Enem, eu fiz a primeira fase da FUVEST, eu só chutei matemática. Eu tentei arranhar um ou outro. Não é que ele fez. Eu me senti um analfabeto em matemática. Essas foram as palavras do Caio, que depois conseguiu a sua tão sonhada vaga em Direito, galera. Então, para que tudo isso possa funcionar, quando você tem muita dificuldade em matemática, aí sim você tem que começar pela base, fazer uma boa base. Uma boa base. Então, precisa ter essa noção de saber aonde você está e aonde você quer chegar. E nunca comece a estudar. Sempre continue a estudar. Eu só vou começar quando eu tenho muita dificuldade, aí eu volto para a base. É muito recomendado isso para ciências exatas, beleza? Outra coisa muito importante agora, você precisa conhecer as suas limitações e seus pontos fortes, ok? E aqui é um dos maiores erros, presta atenção, dos alunos que vão prestar vestibular. Se você vai prestar um vestibular aí no seu estado, por exemplo, vou prestar um vestibular da minha cidade, você precisa
precisa, anota, conhecer bem o seu adversário, o seu inimigo. Se eu vou prestar uma faculdade dentro do estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, prestar as universidades próximas de onde eu moro, eu preciso conhecer bem as provas antigas, conhecer bem, muito bem o meu adversário, olhar os tipos de exercícios e a principal recomendação que eu vou já te entregar aqui para você conhecer bem o seu inimigo, o seu adversário, a sua prova, é análise de incidência dos itens que mais caíram nos últimos 12 anos. Eu mesmo fiz essa estatística e eu vou te entregar isso. Tudo aqui, essa análise de incidência que eu estou te entregando, ela serve para a FUVEST, ela tá híbrida, para o Enem, e para a Unicamp também, tá? Os 3 principais vestibulares estão aqui. Você vai receber esse material aqui, eu vou te explicar como ele usa rapidamente. Tá aqui matemática, ó, detonando matemática. Você vai ter todos os assuntos, eles são divididos em matemática básica, depois eles vêm subdivididos todos bonitinhos aqui, ó, funções e tal. Então a gente vai ter módulo, exponencial, depois a gente vai ter geometria plana e assim por diante. Você vai encontrar aqui, já na próxima coluna, a prioridade. Tudo que tiver de vermelho nesse material, você deve dar prioridade na hora de você estudar. Por exemplo, radiciação. Cai na primeira fase, no Enem, na FUVEST, na Unicamp? Não, mas ela é pré-requisito para que você possa desenvolver bem, por exemplo, geometria plana. Então, se você não souber racionalizar, potenciação, múltiplos e divisores, o tal do MMC e MDC, você vai tomar piau lá na frente. Então, não é que necessariamente isso vai ser cobrado, isso foi pensado essa lista aqui. Você já tem os pré-requisitos para que você possa evoluir na matéria. Biologia, a mesma coisa, você vai receber aqui, ó. Química, vou deixar para depois. Física, a mesma coisa, tá tudo aqui, ó. Aquilo que é de amarelo, por exemplo, o verde é o que menos cai. O de amarelo ele tem uma análise de incidência próximo de 50% e ele também se torna um certo pré-requisito para algumas matérias. Então, quando você for estudar, você tem que estudar com mais foco. Você tem que fazer mais exercícios daquilo que tiver em vermelho aqui. E aí você canaliza todas as suas energias naquilo que vai cair mais no seu vestibular. Por isso que é importante você conhecer o seu inimigo. Mais do que isso, vamos para a química. Aqui tem uma ressalva. Química tem uma ressalva. Todas as matérias, basicamente, elas têm uma hierarquia. Como assim? Eu consigo estudar leis de Newton sem cinemática? Não. Eu tenho uma hierarquia, eu preciso, por exemplo, em física, estudar cinemática, depois leis de Newton. Porém, em física, na mesma física, eu consigo estudar simultaneamente cinemática e consigo estudar, já começar ali a introdução de termodinâmica, a introdução, ou simplesmente ir para a elétrica, sabe? Já começar com eletrostática. Por quê? Não existe uma hierarquia direta entre esses conteúdos. Porém, em química, galera, química você vai olhar que é mais espaçado a análise de incidência. São muitos itens, eu não consigo cravar um item determinante em química, por exemplo. E a gente colocou bastante pontinhos amarelo e vermelho aqui, porque há muitos pré-requisitos na química. A química tem uma hierarquia muito maior do que as outras matérias. E isso você tem que estar ligada. E é isso que eu estou te passando dessa dica agora aqui. E você já vai receber esse material, ó, chuchuzinho, melzinho na chupeta, para que você possa se organizar diante desse estudo. Prioridade é conhecer o seu inimigo, conhecer a análise de incidência da sua prova. Busque esse material, porque ele é primordial para que você possa ter um bom desempenho. E aí, por fim, galera, quando eu falo de desempenho, você vai ter aqui a ideia de se fazer mapa mental. Eu explico melhor, mas aqui eu vou dar uma pequena introdução. Mapa mental jamais compre. O mapa mental tem que ser individual. Ele tem que fazer sentido pro indivíduo, para você. Você precisa fazer com que seu cérebro trabalhe, crie as conexões, eu vou chamar assim, para que você possa lembrar através de palavras ou desenhos chaves. Faça mapa mental dos conteúdos e isso é uma forma para que você não esqueça aquilo que você estude, para aquilo que dure mais tempo, vamos dizer assim, na cachola. Você precisa fazer esse mapa mental e não comprar. Faça esse mapa mental, a primeira dica para quem não tem muita familiaridade, é fazer como se fosse um resumo. Não, você tem que fazer como se fosse uma cola da prova do dia seguinte. Por exemplo, eu estou estudando aqui
funções inorgânicas para a química. Imagine que você tem uma prova só de funções inorgânicas amanhã e você precisa fazer e você vai ter a possibilidade de colar nessa prova. Então faça uma cola bem pequenininha com letras e pequenas, não, mas com palavras-chave para que você possa lembrar quando você bater o olho nessa sua cola, beleza? Esse é um dos caminhos do mapa mental. Ainda, depois do mapa mental, a gente tem que analisar o que você está fazendo, os exercícios, os acertos, os feitos, os acertos, o percentual e quando você está revisando esses temas. Lembrando, quando você for revisar, quem faz mapa mental fica muito mais fácil e eu explico melhor essa técnica de como você faz essa revisão conciliando mapa mental, exercício / conteúdo, porque isso se torna uma revisão ativa. Vem comigo que eu te explico melhor depois. Por fim, quando a gente fala de exercícios, você precisa analisar o seu desempenho. E para analisar o seu desempenho, você vai receber essa planilha também que vai te ajudar a analisar o seu desempenho. Olha só, galera, isso aqui ajuda também o povo que tem a ideia de muita procrastinação. Você precisa colocar metas. Por exemplo, eu tenho TDAH, mas não muito forte, já foi maior, mas eu recebo muitos alunos que têm TDAH. Então, quando a gente tem uma pessoa que tem TDAH, ou simplesmente a pessoa tem muita dificuldade em ter continuidade, consistência é o segredo para aprovação, galera. Como é que eu tenho consistência? Povo, para ter consistência, essa planilha vai te ajudar demais. Por quê? Aqui você vai colocar metas. Metas, por exemplo, em matemática, você tem que colocar uma meta aí no começo do ano, já vou deixar aqui já, 150 exercícios de matemática para quem tem muita dificuldade em matemática. Para quem é bom, por exemplo, lembra do Vicente, nosso aluno fictício? Ele é muito bom em história, ele faz só 100 exercícios por mês, mas 150 por mês é o mínimo de exercícios que essa galera tem que fazer de matemática. O ideal é dobrar esse número, é chegar próximo de 350 exercícios feitos de matemática em um único mês. Então, por que isso aqui ajuda a galera que tem muita dificuldade em ter continuidade, o TDAH ou quem procrastina muito? Por quê? Aqui, como diz já o balconista de frios, vamos por partes. Você coloca metas pequenas. Então, por exemplo, você vê a sua evolução. E um dia você fez 25 exercícios, você vai olhar aqui no gráfico, eu já fiz 17% do que eu precisava. Aí chegou no segundo dia, pô, tô inspirado hoje, fiz mais 30. Deu 55 exercícios, galera. Você já está 37% de bater a sua meta. Falta só 63%. Tá aqui, a planilha vai te apontar. Isso vai te motivar. Além disso, esse quadro é o mais importante, galera. Esse cara aqui, que é o percentual de acertos, é o mais importante. Aqui a planilha já vai te dar o realizado em matemática. O nível de acerto, esse é importante. Então você vai ter que contabilizar. De 55 exercícios que você fez, você acertou 18%. 18 exercícios. E a sua meta, isso é importante. Como eu coloco a minha meta? A minha meta nunca vai ser 100%? Nunca. Por exemplo, qual é a minha meta? Quantos exercícios de matemática eu quero acertar? 50%, a metade do que eu faço? De 55 eu quero acertar só a metade. Então você coloca a meta aqui. Qual é o ideal? Depende do curso. Por exemplo, se eu quero medicina, eu preciso chegar próximo de 90% de acerto aqui em matemática. Não tem jeito, porque o TRI é muito grande, o peso de matemática. Então, galera, eu preciso colocar 90% nível de acerto. Ah, professor, meu curso não é medicina. Eu preciso colocar, então coloca 70%, por exemplo, quem quer, vamos dizer, psicologia. Tá aqui, 70%. Outra coisa, bem importante, no começo do ano, para que você não desmotive, não adianta, como eu disse, você saiu de uma crise, ensino online, híbrido. Galera, para isso funcionar, para você não desmotivar, por mais que vou prestar medicina, eu preciso de 90%, mas nesse começo do ano, coloca 60% ou 55%, para que você possa ver a sua evolução. Porque só você apanhar dos exercícios, você acaba desmotivando, entende? Então coloca uma meta menor, e vai, conforme o ano vai passando, e tudo isso eu vou explicar para você quando você vai fazer isso e como você vai fazer isso, você vai subindo essa meta. É isso que eu explico, por exemplo, nas mentorias. Quando você sobe essa meta e por que você sobe? Galera, essa planilha é muito importante. Muitos alunos estudam sem ter gestão do que está fazendo. Só estudam pelo resultado. Como assim, professor? Chega no final do ano, faz um Enem e só lá ele vai descobrir o resultado. Se aquilo que ele fez durante o ano deu certo ou errado. Aqui, essa planilha te ajuda a ter gestão para saber o que você está fazendo, está dando resultado ou não. E se não estiver dando resultado, você tem tempo hábil para corrigir aquilo que você está fazendo, procurar mais ferramentas, alternativas.
E é isso que eu te ajudo durante o curso. É por isso que eu consigo ter bastante alunos sendo aprovados, porque a gente tem gestão do estudo. Isso traz eficiência para aquilo que você está fazendo. E eu te garanto, eu falei no começo do vídeo, eu coloco a minha mão no fogo. Essas dicas já mudam seu jogo. Vão ter outras dicas, mais do que essas, com certeza vão ter, mas isso é uma evolução. Lembra, não existe milagre nesse caminho, existe determinação. Existe uma coisa que eu vou dizer sério para vocês agora. 80% desse processo do vestibular para cursos muito concorridos é transpiração. E só 20% é inspiração. Galera, você pode estar muito inspirado, mas se não transpirar, esquece na hora da prova. E eu te explico tudo isso com essas ferramentas aqui. Galera, de verdade, olha, eu poderia estar aqui e cobrar assim milhas só por esse curso inteiro, porque eu não vou só te dar aulas gravadas e tal. Você vai encontrar aqui aulas ao vivo no Google Meet. Onde rolou uma dúvida, você abre seu microfone e simplesmente me pergunta. É isso. Você me pergunta, eu vou dizer quais são os caminhos. Eu vou tirar todos os seus pontos cegos através dessa mentoria. Você vai aprender com outras histórias de outros alunos que pertencem ao nosso grupo. Você vai se familiarizar, vocês vão se ajudar, sabe? Isso é muito importante, isso te ajuda demais. Então, não perca tempo, de verdade. Eu estou fazendo isso porque eu amo ser professor. Um médico bom é aquele que consegue, dentro de uma mesa de cirurgia ou em outros aspectos dentro da sua profissão, dar melhor qualidade de vida para o seu paciente ou até mesmo salvar uma vida. A minha meta como um bom professor não são aqueles alunos que mais reprovaram na minha prova ou na minha matéria. Oh, tá vendo? Esses alunos não estudam, ó, se lascaram, 80% não passou na minha matéria em Física 3. Não é assim. Pelo contrário, eu me sinto envergonhado quando eu vejo que os meus alunos não conseguiram ser aprovados na minha matéria. E eu estou aqui para garantir a sua aprovação nesse vestibular. Porque eu acredito primeiramente em você e em segundo eu acredito na ciência brasileira. Eu não posso, eu coloquei como meta desde 2020 que eu não vou perder mais futuros médicos, futuros cientistas, futuros bons profissionais advogados, futuros bons psicólogos, futuros bons arquitetos que podem melhorar a nossa ciência brasileira e por consequência a nossa sociedade. Então, de verdade, eu tenho meus trabalhos, vamos dizer assim, onde eu sou peão, bato cartão, galera. Eu bato cartão dentro da faculdade, dentro das escolas que eu trabalho, mas o pouco tempo que eu tenho, eu estou aqui. E a minha capacidade, ela é infelizmente limitada. Eu conheço todos os meus alunos pelo nome, não são números. Eu converso com os meus alunos. Então, obviamente, as minhas turmas são pequenas, porque eu tenho uma capacidade limitadíssima durante a semana. Então não perca tempo. Clique nesse botão e só vem, porque eu te garanto, esse será o seu último ano de vestibular. Até a próxima.